Tem muito assunto aí, muita coisa acontecendo. Eu vou começar com o mais polêmico de todos. Estamos à beira de uma invasão alienígena, parece. Porque só se fala nisso, não é? Filme do Spielberg lançou, são os arquivos secretos sendo divulgados aí pela mídia. Foram 3 lotes e cada lote mais filmes, mais fotos. Muita gente falando de avistamentos no Brasil e no mundo. Como fica a igreja? Primeiro, se acredita que possa existir fora da Terra vida inteligente, né? Apesar que vida inteligente dentro da Terra também está difícil de achar. Cada vez mais. Exatamente. E se houver vida em outros planetas, como fica a nossa fé? Deus é o Deus de todas as raças, todos os ETs também. Como que funciona essa bagunça? Bom, vamos tentar aqui responder com alguns pontos, né? Em primeiro lugar, as evidências científicas da existência de vida inteligente fora da Terra, elas são muito pequenas. Até agora nada provável, contundente. nada contundente. Então, segunda coisa, a gente tem que lembrar o poder da mídia, Vilela, e a produção não de fake news, eu não diria, mas de factoides, né? O pessoal inventa, manipula, publica. Esse é um assunto que excita a mente de todo mundo, né? E aí aparece muita coisa pretendendo ser finalista ou resolver o problema e tudo mais. A gente tem que ficar atento a esse tipo de notícia, né? E também tem uma terceira coisa, e aí a gente vai entrar na minha área. Eu não sou cientista, Tá. não sou cientista, tenho que saber até onde eu posso ir. Mas vou entrar na minha área, que é a área da teologia. Quando você lê o livro de Gênesis, e você lê ali como história, que pede para ser lido assim, literalmente, você percebe que Deus criou, em primeiro lugar, a terra, e a terra foi preparada para o homem, e só depois é que criou sol, lua e estrela. Então, por assim dizer, as estrelas e o resto do cosmos, universo todo existe em função da Terra. Então, teologicamente falando, a Terra é o centro do universo. Fisicamente ou cientificamente falando, não é. Evidentemente que não. Mas é porque a ciência parte de alguns pressupostos, né? De alguns pressupostos, que a gente pode conversar daqui a pouco. Tá. Mas, do ponto de vista teológico, a Terra é o centro. Então, é na Terra que se desenvolve aquilo que a gente chama o drama da redenção. Deus, criador de todas as coisas, se fez um humano, se tornou um humano, habitou entre nós, pisou nosso chão, bebeu nossa água, respirou nosso ar, e com isso nos redime dos nossos pecados e cria para si uma raça. Toda a história da redenção se centra nisso aqui. Agora, imagine, se tivesse vida inteligente em outro planeta, uma raça semelhante aos seres humanos em outro planeta, como é que ficaria essa situação toda, né? Como é que abalaria a fé Deus já se fez homem, certo. Ele já se identificou com a raça humana. O que faria com essa nova raça ou outras raças que existem, né? Então, isso aí a pesquisar. Especular. Especular. E, por último, a gente, quando ouve essas coisas, não pode deixar de lado um fator que nem todo mundo considera, que é o fator sobrenatural. A Bíblia fala de espíritos enganadores. Fala de Satanás como sendo capaz de se transfigurar em anjo de luz. Sim, perfeito. Então, eu creio que vários desses avistamentos aí são reais, mas de manifestações de espíritos, de demônios e gente que quer enganar e puxar para si ou tirar do centro a pessoa de Cristo e o ser de Deus. Então, são essas visões que eu tenho. Interessante, Nicodemos. O J.D. Vance fala a mesma coisa, que não são alienígenas, são demônios. Ele fala. Existe, então, uma chance de o que o pessoal relata como abduções, como experiências, contatos alienígenas sejam manifestações demoníacas ou espirituais, né? É verdade. Tem um livro do Carl Sagan que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele fala exatamente isso. Que o desconhecido, o ser humano tenta colocar nomes, né? Então, no passado, eram demônios. Por um tempo foram
sei lá, gnomos ou alguma coisa, e hoje são alienígenas. Dependendo da humanidade em que época que vive, alguma coisa desconhecida que aparece e ele dá nome de alguma coisa. Pois é, eu, particularmente, eu creio que é alguma coisa concreta Sim, mesmo, né? Alguma manifestação demoníaca, Satanás se transfigurando ou projetando imagem, eu não sei como teria algum, funciona, não teria algum sei. motivo pelo fato Tem, da gente estar vivendo talvez os últimos tempos, estar perto de alguma coisa, tem. algum evento? O objetivo é desviar o ser humano da pessoa de Cristo e do ser de Deus. Você veja que a primeira pergunta que se faz quando o tema é vida fora da terra é como é que fica nossa relação com Deus. Verdade. Então, é um assunto que está direcionado claramente para a pessoa de Deus, a obra da redenção, Cristo Jesus. E essas manifestações, quando elas são demoníacas, elas têm como objetivo exatamente puxar ou tirar Deus do centro e focar nessas coisas. E tem gente, você sabe, tem o famoso filme de Spielberg, em que as pessoas ficam esperando a manifestação dos aliens lá no alto da montanha Ah, é. e vê aquela grande nave, Contatos não é imediatos. de o terceiro grau, É. vem a grande nave como sendo a grande esperança, a grande salvação, gente lá preparada para ir, para É. conhecer e tudo mais. Então, é mais profundo do que simplesmente uma questão sensacionalista, né? Porque toca nessa questão de quem é Deus, como é que ele se manifesta, a importância da história bíblica e vários assuntos transversais a isso aí. Como que você vê os tempos atuais? Pós-pandemia, explodindo guerra aqui e ali, Uhum. conflitos, guerras ideológicas, todo mundo brigando entre si. A gente está num tempo pior ou melhor? O mesmo. Mesmo? Sempre foi assim? Assim, Sempre. veja, há 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré levou seus discípulos para um monte, Monte das Oliveiras, e os discípulos perguntaram exatamente alguma coisa parecida. Mestre, quando é que vai ser o fim do mundo? Que sinal haverá do fim do mundo? Há 2000 anos fizeram essa pergunta. E a resposta de Jesus foi: não se deixe enganar, porque vai ter guerras, rumores de guerras, pandemia, falsos profetas, muita gente virá no meu nome, haverá nação se levantando contra a nação, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E tudo que Jesus profetizou vem acontecendo há 2000 anos. Não houve um único ano na história da humanidade, desde o zero até aqui, contando o começo da história cristã, e que não houvesse isso. Então, hoje, se você diz, rapaz, pandemia, já a peste negra, É. né, que dizimou um terço da Europa, você diz guerras e tudo mais, foi o que marcou, né, a queda do Império Romano, primeiro a conquista do Império Romano e depois a sua derrocada, né? Então, vem havendo tudo isso que Jesus falou. Então, quando eu vejo essas guerras acontecendo, guerras modernas, eu fico triste, eu fico machucado, né? Porque guerra, ninguém ganha com guerra, mas eu vejo a confirmação daquilo que Jesus falou. E eu não consigo dizer que o fim está próximo, Vilela. Não consigo, sabe por quê? Porque a gente não sabe quão pior pode ficar. É. Pode ficar pior ainda. A gente não sabe. E os sinais do Apocalipse? São esses aí: guerras, rumores de guerra, falso profeta, gente fazendo milagre no nome de Jesus, enganando muita gente. A construção do terceiro templo? Não tem isso no. Não Não tem, tem? não tem, não De tem. onde vem essa? Não, isso aí vem de um movimento chamado sionismo, que é um movimento no meio dos evangélicos. Veja, não é nem entre os judeus. Entre os judeus, tem que lembrar o seguinte, olha, quando os judeus perderam o templo no ano 70 depois de Cristo, com a invasão romana liderada por Tito Vespasiano, filho do imperador, que mais tarde vai se tornar imperador, eles destruíram o templo e os judeus ficaram sem o centro da religião deles. Acabou o judaísmo por conta disso, eles não podiam mais oferecer sacrifício, o templo era para isso. Lá os sacerdotes ministravam, derramavam sangue para perdão de pecados, tudo mais. Aquilo acabou, foi destruído. Os romanos zeraram aquilo ali, não ficou pedra sobre pedra. O judaísmo não morreu,
Os judeus, o que é que eles já tinham? Plano B, sinagoga. Então eles passaram a se reunir nas sinagogas e os rabinos começaram a dizer: a obediência à lei, escutar a lei na sinagoga, equivale a sacrifícios, ou é melhor do que sacrificar, pegando um versículo do Antigo Testamento. Então os judeus aprenderam a viver sem o templo. Hoje o judaísmo moderno, ele não carece de templo. Quem fica saudoso do templo são um grupo mais radical de judeus que querem fazer isso. É um grupo pequeno, mas na verdade a grande influência é o movimento sionista entre os evangélicos. Evangélicos que a gente chama de dispensacionalistas, que acreditam que Cristo vem, vai reconstruir o templo, Israel vai ser o centro do mundo, Cristo vai reinar 1000 anos literalmente sobre a terra, todas as nações estarão debaixo dele e assim por diante. Então é esse movimento que está falando em terceiro templo. E é um movimento muito influente, especialmente aqui nos Estados Unidos. No Brasil já perdeu um pouco a sua força, mas a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, é muito chegado ao dispensacionalismo. Enquanto que as igrejas reformadas, elas são para acreditar mais naquilo que eu falei. Esses sinais vão acontecer e eles sempre aconteceram e a qualquer momento Cristo pode voltar. Não se sabe Não. Quando nem onde. Pode ser durante esse programa que nós estamos aqui. Pois é. E o que vai acontecer quando ele voltar? Quando ele voltar, está escrito que ele vai reunir as nações diante dele e os mortos vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão transformados para poder apresentar-se diante dele, vai julgar as nações, aos que estiverem na mão direita a vida eterna, aos que estiverem do lado esquerdo a condenação eterna, e a criação de um novo céu e de uma nova terra, onde finalmente vai haver paz, justiça, santidade, perfeição, bondade, nunca mais tem guerra, nunca mais tem dor. E o texto lá diz, e ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E essa é a esperança do cristão. Essa é a nossa esperança, é isso aí. Não é morrer e ir para o céu, não, mas é aguardar a vinda de Cristo.